Olá pessoal, professor Haroldo Queiroz, retornando aqui para o nosso quinto e último bloco, vamos abordar as causas extintivas da punibilidade, aqueles dispositivos que foram modificados pela Lei 14.688 de 2023. Iniciando, esse tratamento, o inciso segundo do artigo 123 passou a prever de forma expressa a graça. A gente não tinha expressamente, embora fosse aceito, mas não tinha uma previsão expressa, assim como há no Código Penal Comum, e agora o legislador inseriu a graça como uma causa extintiva da punibilidade ao lado da anistia e do indulto. O inciso quinto, por sua vez, foi revogado. Por que ele foi revogado? Porque ele tratava da reabilitação. E a reabilitação, por certo, jamais foi uma causa extintiva da punibilidade, muito pelo contrário. Ela havia. Aquele agente ele deveria ser condenado, né? Depois da condenação, da haver a extinção, ele pedia reabilitação. O CP comum não faz essa previsão e o CPM fazia de forma inadequada. Agora houve essa revogação. Então não é uma causa mais extintiva da punibilidade, prevista expressamente no 123, inciso 5º. O legislador, não sei se por esquecimento ou por entender que o regramento no CPM deveria mesmo ser mais gravoso, manteve o prazo para requerer, para haver o requerimento dessa reabilitação. Então, no parágrafo 1º do 134, a gente vai ver que para que haja essa reabilitação, ela deve ser requerida depois de decorridos 5 anos. No CP comum, esse prazo é um prazo de 2 anos. E o CP comum ainda tem um outro regramento que é melhor. Ele faz o cômputo do período de prova da suspensão e do livramento condicional se não sobreviver a revogação. Isso não foi replicado no CPM, então o tratamento aqui não houve uma aproximação. Lembra lá que os objetivos eram aproximar o CPM do CP comum? Aqui, no que se refere à reabilitação, não houve essa aproximação. E no caso de negativo, imaginemos que o magistrado analise que aquela reabilitação não preencheu os requisitos. O parágrafo 3º dispõe expressamente que o novo requerimento deve ser feito depois de transcorrido 2 anos. O CP comum, por sua vez, prevê a qualquer tempo. Instruiu adequadamente, estão preenchidos os requisitos? A qualquer tempo, o CPM continua com tratamento diferenciado e mais gravoso. O que eu queria alertar aqui também é o seguinte: bom, a reabilitação não é uma causa extintiva não é uma causa extintiva de punibilidade. Ok. Por que a reabilitação continua sendo tratada no título que se chama da extinção da punibilidade? O legislador deveria ter tirado a reabilitação de dentro do título oitavo, porque se ela não é uma causa de extinção da punibilidade, o 134 que trata da reabilitação não poderia mais ter permanecido sob esse título oitavo. Em boa hora, e agora já analisando o inciso 8º, o inciso 7º, perdão, do artigo 123, adotou-se de forma expressa o perdão judicial. Já havia o perdão judicial mas expressamente lá no rol exemplificativo do 123, não existia, se aproximando com o CP comum. Agora a gente tem o perdão judicial de forma expressa. E aí eu destaco no material de vocês, essa é uma preocupação contínua de identificar onde isso operou a modificação. 206, parágrafo 3º, ao tratar do homicídio culposo, agora expressamente a hipótese de perdão judicial, na lesão corporal culposa, 210, parágrafo 3º, e no 216, no parágrafo 1º, o juiz, lá no crime de injúria, ele pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provoca diretamente aquela injúria, ou naquele caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Deixo no material de vocês esses destaques de perdão judicial previstos a partir da reforma. No que se refere ao prazo prescricional, a gente teve uma mudança significativa, a gente já até abordou de forma mais diagonal, de passagem nos primeiros blocos. O inciso 7º, ele agora prevê que se o máximo da pena é inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos. A redação anterior previa um prazo de 2 anos. O CP comum já tinha modificado isso desde 2010. O prazo prescricional já não era mais esse do CPM, eles já ampliaram para 3 anos. E aí, agora, não digo em boa hora, mas pelo menos ela veio,
e esse prazo, esse lapso, aumentou de 2 para 3 anos. Como aqui como causa, chamada de causa impeditiva da prescrição no CP comum e no CPM como rubrica marginal, prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da ação penal não corre, ou seja, vai suspender a prescrição enquanto pendentes embargos de declaração ou recursos ao STF, se estes forem considerados inadmissíveis. Aqui a gente tem um problema, pessoal. Deixa eu só fazer a leitura do 116 do CP comum para demonstrar para vocês qual é o problema. Quando é que, a título de causa impeditiva da prescrição, vai ocorrer no CP comum? Antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não ocorre na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Aí, tribunais superiores entendem-se efetivamente os tribunais superiores e o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso na redação do CP comum. O que o legislador deveria ter feito aqui? Ele deveria ter previsto expressamente o STJ. O STM, eu concordo que não. O STM, embora seja um tribunal superior, é uma corte de apelação, faz às vezes ali de segundo grau, mas o STJ deveria ter sido previsto expressamente. Porque, pensando com cabeça de Justiça Militar da União, realmente, das decisões do STM, eu posso ter um recurso para o STF. Isso pode chegar ao STF, jamais do STJ. Mas e no âmbito das justiças militares estaduais, na nossa realidade aqui de justiça militar estadual? O legislador deveria ter inserido expressamente STJ, mas assim não fez. A gente tem detecta um outro problema, o professor Cícero já alerta, o professor Rodrigo Forró e Luiz Paulo Spinola também. Parágrafo 5º do inciso 3º, quando ele fala da interrupção da prescrição, o curso da prescrição da ação penal interrompe-se pelo início ou continuação da execução provisória. Provisória? Execução provisória, pessoal. Isso já foi superado. E esse é um problema da nossa alteração legislativa ter parado no tempo em 2017. Se o legislador tivesse se atentado que a jurisprudência não admite mais essa execução provisória, ele teria retirado essa previsão do inciso 3º, parágrafo 5º de 125. Mas como assim não fez, ela está aí prevista. O CP comum, no 117, dispõe que o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou a continuação do cumprimento da pena. E em boa hora também, o 125 prevê como hipótese de interrupção da prescrição, o curso da prescrição da ação penal interrompe-se pela reincidência. E aí eu destaco que essa previsão ela está desde 96 no Código Penal Comum. E a gente só teve essa inserção legislativa no âmbito de 2023. Pessoal, foi um grande prazer poder gravar aqui esses 5 blocos para a Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu fico à disposição dos senhores e senhoras aqui na escola, nas redes sociais, e aproveito também quem tiver curiosidade, né, em saber um pouco mais das nossas obras. A gente tem uma obra que se chama Código Penal Militar Esquematizado, que trata da parte geral do Código Penal Militar, Lei de Organização da Justiça Militar da União também, e uma obra sobre acordos de não persecução penal. No momento que eu gravo essa aula, a gente está há uma semana do STM decidir, num IRDR, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, se vai caber para o civil, no âmbito, né, dos crimes militares, processados julgados pela Justiça Militar da União, se cabe suspensão condicional do processo previsto na 9.099 e o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A do CPP. Então, quem tem curiosidade, saber um pouco mais sobre essa temática, fica aí a minha dica. Meu agradecimento novamente à escola, ao desembargador Fernando Galvão e aos magistrados que me receberam muito bem aqui, os servidores e todos os integrantes dessa corte. Nos vemos em breve numa próxima oportunidade. Até lá!